Olá, no canal Learn and Share de hoje, aqui na Season Casa Inteligente, temos como objetivo falar e partilhar um pouco das novas funcionalidades do software WLED, que permite controlar todo o tipo de LEDs endereçáveis de diferentes cores e de diferentes funcionalidades. Temos como objetivo utilizar um controlador ESP32 ou ESP8266 e utilizar algumas das funcionalidades principais mais recentes deste fantástico software para continuarmos aqui com a iluminação decorativa e festiva, como podem ver alguns outros vídeos anteriores dedicados a este tema. O objetivo é demonstrar como é que podemos utilizar, por exemplo, um ESP32 ou um ESP8266 como placa de controle de várias fitas RGB. Uma das grandes novidades da versão 12 do WLED, do Air Cookie, é poder utilizar vários GPIOs, ou seja, outputs desta placa, tanto o ESP8266, aconselho utilizar até 4 outputs, ou então esta placa ESP32, pelo facto de ter uma boa capacidade de processamento, poder utilizar vários GPIOs, e é isso que vamos fazer. Com este software podemos controlar fitas de LED RGB endereçáveis de 5 volts ou de 12 volts, dependendo da fonte de alimentação que vamos utilizar. Na realidade, o que nós vamos fazer, para entendermos o que aqui temos, para este exemplo eu vou utilizar 3 fitas de LED RGB endereçáveis, estão aqui, aqui prontas. Eu vou utilizar um ESP32, como eu disse, é importante, se vamos começar a utilizar mais do que um output, vamos imaginar que eu quero controlar 10 fitas de LED apenas com um ESP32, então convém ter aqui alguma capacidade de processamento, pois isso pode afetar, nomeadamente, as frames por segundo. Temos que entender que estas fitas de LED funcionam como cada LED tem um endereço específico e conforme os efeitos não é mais do que conseguir uma determinada frame por segundo nesse mesmo efeito. Se o controlador não tiver capacidade de processamento, então vamos de certeza detectar algum atraso. Por essa razão vou utilizar um ESP32. No passado, vocês devem estar recordados que eu criei para a iluminação decorativa no Natal uma série de controladores baseados no D1 Mini, no ESP8266, onde em cada um destes controladores eu tenho um D1 Mini e, pela limitação na altura do software, cada controlador destes controla uma fita de LED. Com esta funcionalidade da versão 12, eu posso, e esse é o meu objetivo, transformar 3 controladores apenas num. Mais ainda, este controlador vai controlar 4 setores completamente distintos com cerca de 900 LEDs. Eu vou utilizar várias saídas, 4 saídas GPIO. Depois vou utilizar várias, vou começar aqui no 16, mas depois vamos vendo no exemplo. E o que é necessário entender? Eu preciso de uma fonte de alimentação e eu estou a falar sempre de 5 volts DC. No meu caso, as minhas fitas de LED são de 5 volts e eu preciso, um dos requisitos, preciso que alimentar a minha placa com a voltagem e o ground também. E esta fonte de alimentação precisa então também alimentar aqui com a corrente as minhas várias fitas de LED. Ok? Neste caso eu tenho 3 fitas de LED, que eu vou fazer aqui este exemplo, e da mesma forma eu vou ter que alimentar as 3 fitas de LED. Importante, portanto, a fonte de alimentação que vai fornecer o ground e VCC, voltagem de 5 volts para o vosso modo ESP32 é comum e é a mesma que vai alimentar as várias fitas de LED.
não é suposto o ESP alimentar as fitas de LED diretamente com os 5 volts. Okay? Isso pode ser feito se for apenas uma fita de LED, até 150 LEDs, sei lá, 300 LEDs no máximo, porque senão é o ESP, o pobre ESP que tem que ter, que estar a fazer o controle dessa tensão, dessa amperagem, e por isso simplesmente não há necessidade nenhuma de o fazer. Portanto, a fonte de alimentação que temos aqui de 10 amperes, neste caso estou a utilizar uma de 10 amperes 5 volts, mas pode ser 20 amperes, alimenta a voltagem e o ground das várias fitas de LED, e também alimenta o ESP8266. O que é que fica a faltar? Fica a faltar então a informação data. Cada uma destas fitas de LED tem, portanto, a voltagem, tem no meio este condutor a verde é o data, portanto o digital, e depois o ground. Então falta depois eu fazer corresponder cada GPIO a cada fita de LED. Ok? E por aí por diante. Portanto, basicamente eu vou ligar o meu ESP32 a cada uma das fitas de LED. A função do ESP32 é o controlador e vai enviar o sinal digital para o contacto digital das LEDs. Outro facto a ter importância, atenção à ordem. Todas as fitas de LED têm uma pequena seta, aqui um símbolozinho que diz a ordem de entrada digital nesta fita. Então tenho aqui a fonte de alimentação, neste caso é uma fonte de 10 amperes, e que aqui está com a voltagem VCC e o ground. E a primeira coisa que eu posso fazer é, vou alimentar todas estas fitas de LED. Então para tal, e apenas para este exemplo, portanto, atenção, devem isolar com uma fita isolante todas estas componentes. Portanto, vou ligar todos aqui o positivo, o VCC, voltagem, e os grounds das várias LEDs. Okay? Normalmente existem umas fichazinhas que podem colocar, mas para este exemplo basta eu juntar e vou alimentar aqui as fitas LED. Okay? Neste momento todos os grounds e toda a voltagem VCC estão ligadas, e elas precisam então de receber 5 volts. Okay? Então vamos aqui à nossa fonte de alimentação e vamos ligar aqui o ground e vamos ligar aqui a voltagem. Isto é assim um bocadinho aqui apertado, mas vamos ligar então aqui a voltagem e depois façam isto com o analógico com a fonte desligada. Não se poderia pensar noutra coisa. Então aqui neste momento temos fonte de alimentação que está a alimentar todas as fitas de LED. Isto não é suficiente ainda. O que é que eu devo fazer? Para além disso, vou ter que alimentar o meu ESP82, neste caso um ESP32. Então, mais uma vez, vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui a voltagem, 5 volts. Aqui conforme no desenho eu mencionei, portanto, a mesma fonte de energia é aquela que deve ser partilhada com o ESP8266. O que é que devem fazer? Vejam os vídeos anteriores, como instalar o software WLED. Portanto, vão ao site do AirCookie buscar a versão 12 ou superior, que a versão 12 é aquela que suporta múltiplas saídas, múltiplos I/Os, e instalam aqui através da porta USB, com o ESP Home Flasher, por exemplo, ou outro qualquer, instalam aqui o software do WLED e fazem a ligação normal à vossa rede. A partir do momento em que ele sente que está alimentado, vai aparecer um Access Point WLED que vocês configuram. Podem consultar os outros vídeos como fazer essa parte, já o fizemos quando criámos estes múltiplos controladores nos vídeos da decoração festiva e decoração decorativa, iluminação decorativa que fizemos no passado. Muito bem, então vamos alimentar aqui esta placa. Para tal, vamos consultar estes D1 Mini
não é D1 Mini, este ESP32 versão Mini tem uma legenda muito simpática aqui atrás. Então eu posso ver precisamente aqui nestes pins que temos o VCC e o Ground. VCC e Ground logo acima. Então eu já sei que nos contactos interiores aqui temos aqui a voltagem e também o Ground. Posso novamente verificar. Portanto, nos interiores tenho voltagem e o Ground. Interior, no primeiro contacto, voltagem e Ground. Muito bem. Também já posso verificar que tenho ali um conjunto de GPIOs ali em sequência. Tenho ali o 16, logo acima o 17, o 23, o 21 e o 22. Portanto, posso já perceber que tenho uma série de IOs que posso utilizar. Mas nesta fase não estão ligadas às fitas LED. O que é que eu devo fazer para ter aqui alguma segurança e não começar já por queimar aqui algumas fitas de LED ou o controlador? Posso, não é, neste caso não posso, neste caso devo isolar minimamente aqui os contactos provisórios e temporários que acabei de fazer. Muito bem, reparem bem, todas as fitas estão alimentadas com 5 volts DC e o D1 Mini também partilham a mesma fonte de alimentação. Quando eu ligar a fonte de alimentação, o D1 Mini acende e nada, como é lógico e como era expectável, nada acontece nas fitas de LED porque elas apenas estão alimentadas com 5 volts, não estão a ser controladas digitalmente. Vamos entrar dentro do software WLED. Portanto, já acedemos aqui ao ESP8266 e podemos começar a configurar. Primeira coisa que vemos nos outros vídeos é que devemos configurar, como é lógico, o access point que está a ser utilizado, se queremos IP fixo ou não, mas vamos então configurar aqui as preferências das LEDs. Qual é que é a grande novidade? Isto já fazíamos no passado, dizíamos o número total de LEDs que queremos configurar e controlar, até aqui tudo igual. Inclusive podíamos definir que no máximo queremos um determinados amperes, aqui estão 2 amperes. Reparem bem, se meterem só 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, o que ele vai fazer é tentar controlar todas as LEDs que vocês colocarem apenas com aquela tensão, o que pode não ser suficiente. Portanto, dimensionem perfeitamente, sabendo que se vão utilizar 900 LEDs, provavelmente aqui vão precisar de 10 amperes ou mais, depende do que quiserem fazer. E agora sim, chegamos aqui à novidade. Fazendo aqui um pouco de zoom. Então chegamos ao hardware setup. No passado, os controladores que eu fiz, eles estavam basicamente ligados num... Vamos ver este aqui. Eles estavam ligados no pin D4. Okay? Por defeito, é assim que o software estava configurado WLED. Agora eu escolho o GPIO que pretendo. E para a minha primeira stream, escolho o tipo de stream que quero. Okay? Eu estou a utilizar as WS281B, vou escolher, são as mais conhecidas. E qual é que é o pin que eu quero utilizar de saída? Eu escolhi o 16. Okay? Até porque podemos consultar aqui. Eu vou escolher, ainda não liguei, mas vou escolher ali a saída 16. Ok? Ali está ela. Aqui a 16. Deixa-me lá ver se eu consigo indicar ali. 16. Vou utilizar a 16 para a minha primeira fita de LEDs. Depois vou utilizar o 17, logo ali acima. Depois o 21 e o 22. Portanto, 16, 17, 21 e 22. Porque eu quero controlar 4 fitas de LED. Neste caso 3, que é as que eu tenho aqui na minha bancada de trabalho. Então, voltando aqui ao software, eu vou então dizer que vou controlar 150 LEDs. A minha fita tem 150 LEDs. É do tipo WS281B. E começa na LED 1 até a 150. Depois, segunda saída, no
no GPIO 17, vou mais uma fita de LED de 150, portanto é da 151 até à 300, ok? Portanto em sequência, e depois por aí fora, portanto 21, GPIO 21, da 301 até à 450, e depois no GPIO 22, da 451 até, neste caso não seria aqui, seria até à 600, ok? Eu só tenho 3 fitas de LED, portanto na realidade vou apagar este último setor. No futuro será assim, na minha iluminação aqui da moradia, são 4 grandes setores do exterior, mas neste caso, para este teste, tenho apenas 3 fitas de LED. Vou utilizar 16, 17 e 21 como GPIOs, do 1 ao 150, do 150 ao 300, do 301 ao 451. E lembrem-se, cada um deles tem um canal individual para controlar a fita de LED. Há uma série de configurações aqui adicionais, que depois já vamos ver algumas delas importantes. E neste momento tenho então o meu ESP 32 pronto para controlar as fitas de LED. Para esse exemplo, eu vou pendurar o resto destas 3 fitas de LED aqui atrás para podermos ver o exemplo delas a ligarem. Todas as fitas de LED ficam então azuis quando eu faço esta seleção de mudança de cor para azul ou qualquer outra cor do WLED, ou até se eu escolher um efeito, todas elas começam basicamente a ativar um efeito. Ok? Portanto, aqui Chase, posso colocar aqui também o preview do efeito que elas estão a ter. Ok? Portanto, todas elas com o mesmo efeito. Para configurar estas 3 saídas com efeitos independentes, eu utilizo aqui a funcionalidade de segmentos. Vou criar um primeiro segmento que é da LED 1 até à LED 150. Faço aqui Save. Já tenho o segmento 1. Aliás, tenho aqui já o segmento 0. Vou só alterar. Portanto, o segmento 0 é da LED número 1 até à LED 150. Vou gravar. Vou ao segmento 2 e vou dizer que é da 151 até ao 300. Estou a criar vários segmentos para poder aplicar efeitos independentes a cada um dos segmentos. Vou criar ainda um terceiro segmento. Neste caso, para este exemplo, é o que eu tenho. Vai da LED 301 até à LED 450. E neste momento tenho então 3 segmentos independentes. Para testarem, podem clicar aqui no PIC e ele dá-vos a informação visual, sem terem que ter as LEDs ligadas, para ver como é que está a vossa sequência programada. Com esta versão do WLED, versão 12 ou superior, é então muito fácil, apenas com um controlador ESP8266, utilizar múltiplos outputs para fazer o controle das várias streams de LEDs. A integração com o Home Assistant é direta, automática. O software WLED faz esta integração de forma automática. A vossa instalação de Home Assistant vai descobrir um novo controlador WLED na rede, e a partir desse momento podem adicionar ao vosso dashboard esse controle dessa stream de LEDs. No meu caso, eu tenho vários controladores que utilizo aqui na decoração, na iluminação decorativa. Reparem bem, neste momento vou substituir 4 ou 5 controladores daquele género que eu tinha criado no passado com D1 Mini. Vou substituir 5 controladores, ou 6, apenas por um ESP8266, e depois ter aqui integrado no meu dashboard também a possibilidade de ligar e desligar determinadas sequências que são feitas através
das fitas de LED. Espero que tenham gostado. Aprendemos então como criar um controlador baseado no ESP32 para controlar várias fitas de LED de forma individual, através apenas de um controlador. Subscrevam ao canal Learn and Share aqui na Season Casa Inteligente. Se gostaram, o vosso thumbs up. Subscrevam ao canal, conforme disse, e podem também colocar as vossas dúvidas. Vou tentar esclarecer da forma mais clara possível. Vemo-nos no próximo vídeo e até lá!